Olá, que a graça do Senhor seja com você, meu irmão, minha irmã. Navegando nas Escrituras, estamos estudando o mandamento de mutualidade que diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, conforme Tiago 5,16. Talvez você se pergunte, em quais situações se tornam necessária a confissão dos meus pecados a outras pessoas? Primeiramente, toda vez que eu e você tenhamos ofendido um irmão em Cristo, ficando o relacionamento entre eu e a outra pessoa, quando houver rompimento ou ressentimento, eu, enquanto aquele que foi o ofensor, preciso procurar o meu irmão ofendido e confessar unicamente a este irmão que eu pequei contra ele. Também, cometendo algum pecado que tenha prejudicado a paz, a unidade ou o testemunho público da igreja, eu devo então confessar ao grupo reunido sob a orientação dos líderes espirituais. Isso nós encontramos em Efésios 4, 3, 1 Timóteo 5, 19, 20 e Mateus 18, 17. A terceira situação é que, muitas vezes, querendo o auxílio de algum irmão, de uma pessoa mais achegada, de um discipulador, de um parceiro de ministério, eu então, querendo o auxílio, procuro este irmão e esta irmã para vencer uma determinada prática pecaminosa. Então eu tenho que confessar para esse irmão, essa irmã, essa minha prática que não é condizente com a Bíblia. A Bíblia não manda especificamente que se faça isso, mas tal uso de confissão pode trazer inúmeros benefícios para um acompanhamento e para que haja realmente uma caracterização de confissão e prestação de contas. Visto que toda vez que guardamos um pecado, escondemos um pecado da liderança que está sobre nós, o pecado ele toma mais força, ele toma mais espaço, e quando confessamos, em um desses três casos, o pecado ele perde muito da sua força. Mas talvez você também me pergunte, pastor, existem limites quanto à confissão de pecados? E minha resposta é sim, existe. Precisamos confessar a quem de direito. O ideal sendo para não mais do que 3 pessoas. E confessar para um grupo inteiro deve ser uma medida extrema que esteja em última instância. Mateus 18, 15, 18, Tiago 5, 14, 15, o contexto do nosso texto áureo, nos ensina isso. Em alguma situação que precisa de público, é melhor que estejam somente os líderes. Dessa comparação, então, nós podemos considerar que a confissão mútua dos pecados funciona melhor dentro do limite de um para com um, ou de um para com um pequeno grupo, a fim de restabelecer relacionamento e confiança. De modo geral, só ou os prejudicados pelo pecado e o responsável pela liderança, talvez daqueles 2 irmãos que estão envolvidos em uma situação de conflitos, deve ouvir a confissão. Ou seja, um número reduzido, um número pequeno de pessoas é que devem ouvir a confissão do pecado e não um número gigantesco de pessoas. Segundo, não é necessário nem aconselhável que os pecados sejam confessados com riqueza de detalhes.
Davi, no Salmo 51, não incluiu os detalhes do seu adultério, nem de como tratou ou tramou o assassinato de Urias, esposo de Betseba. Tais descrições poderiam levar um irmão ao desânimo, ou, por outro lado, à tentação de praticar o mesmo pecado. Quando a Bíblia diz tudo seja feito para edificação, isto inclui também a maneira como devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Devemos evitar que a confissão do pecado sirva então de tropeço para outro irmão, para outra irmã. Então, não se faz necessário confessar com minúcias, confessar com detalhes. Então, a confissão, ela precisa ser limitada e a confissão não precisa ter riquezas de detalhes. Que Deus nos abençoe, para que caminhemos nesta direção e sabedoria de confessar os nossos pecados a quem de direito, àqueles que podem nos ajudar, a Deus, ao ofendido e a algum líder próximo que pode me acompanhar no processo de restauração. Que Deus lhe abençoe, que a palavra de Deus continue a produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor na sua e na minha vida. Amém.